Como se não bastasse a tortura que eles fizeram durante quase um mês, no final eles ainda costuraram ela dentro da Hello Kitty. Senta aí que eu te conto. Em maio de 99, em Hong Kong, na China, uma menina de 13 anos vai até a polícia. Ela vai lá contar que não conseguia mais dormir, porque tinha o espírito de uma mulher assombrando ela. Contou também que o corpo dessa mulher estava todo envolto em fios e cheio de sangue. Claro que a polícia não deu bola. Mas quando ela conta a parte que ela estava envolvida e ela sabia onde estava o corpo, aí sim eles começaram a prestar atenção. Ela acreditava que estava sendo perseguida por esse espírito, porque ela deveria falar o que realmente aconteceu. Então ela foi até a polícia para contar tudo, pensando que assim ia se livrar do fantasma. A polícia não estava acreditando totalmente, mas não podia deixar de averiguar. Então a menina leva os policiais num apartamento em Hong Kong. Agora a polícia vai se deparar com um dos crimes mais terríveis da China. A polícia chega no apartamento, eles levam um choque, porque ao mesmo tempo que era sujo, era cheio de bichinhos de pelúcia, principalmente de bonecas da Hello Kitty. Esse apartamento também tinha cortina, garfo, talher, tudo com o tema da Hello Kitty. Vários tamanhos e formatos de bichinhos de pelúcia. Mas um chamou a atenção. Era uma Hello Kitty que tinha um corpo de sereia. E era dentro dessa Hello Kitty com corpo de sereia que a cabeça de Fan estava costurada. Fan Meng Ye. Esse era o nome completo dela. Ela tinha 23 anos e era recepcionista. Fan passou a grande parte da infância e da adolescência num orfanato. Com 16 anos, os dirigentes do orfanato acharam que ela estava pronta para ir embora. E assim eles fizeram. Eles mandaram Fan embora. Ela vai sem ter nenhum parente, sem ter casa para morar, sem ter nada, sem nenhum contato. Ela sai de lá sem saber para onde vai. Eles nem se importaram com isso, mas eles acharam que ela tinha muita capacidade de seguir a vida dela sozinha, mesmo que sem nada e ninguém. Imediatamente, quando ela sai, ela tenta conseguir um trabalho, mas não consegue. Então ela vai morar na rua. Ela começa a usar substâncias que vocês sabem quais são e começa a trabalhar com o próprio corpo. Era a única coisa que ela podia fazer para sobreviver. Mas Fan conseguiu um trabalho. Ela era dançarina de uma boate. E foi no trabalho que ela conheceu um homem em 96. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram um filho. Agora ela tinha uma família constituída. Mas infelizmente o marido dela também fazia uso de substâncias. E por causa disso o casamento começou a entrar em crise. Então Fan resolve sair de casa e mudar de vida, até para não dar esse tipo de exemplo para o filho. Então ela consegue um emprego de recepcionista numa casa noturna. Ela não iria dançar mais, mas ela ainda também fazia uso de substâncias. Ela estava tentando se manter sóbria por causa do filho dela e para não piorar a vida dela. Tudo estava indo na medida do possível relativamente bem. Mas infelizmente em 97 ela conhece um homem chamado Chan. Ele era frequentador da boate que ela trabalhava. Esse homem fazia venda das substâncias e também era cafetão. Ele era muito perigoso pela influência que ele tinha, pelo trabalho dele e pelos contatos que ele tinha. E pelo dinheiro também. Eles começaram um relacionamento sem muito compromisso. É claro que Chan fornecia as substâncias para Fan. São substâncias muito caras e é claro que o salário dela não conseguia bancar isso aí. Então, num belo dia, no apartamento de Chan, Fan resolve furtar da carteira dele $4.000. Como Chan era um criminoso e muito esperto, praticamente na hora ele descobriu que foi ela que pegou o dinheiro dele. Agora Chan, além de cobrar os 4.000 de volta, ele pede 10.000 a mais. Então Fan tem que devolver 14.000. Os 4.000 ela deu um jeito, ela conseguiu e devolveu para Chan, porque o restante ela não tinha de onde tirar. Claro que Chan ficou furioso. Então Chan teve a ideia de pedir para 2 comparsas pegarem Fan e levarem até ele. A intenção era fazer ela trabalhar, vendendo os produtos dele e o corpo também, para pagar o que ela devia. Eles estavam mantendo ela em cárcere privado, para fazer ela pagar toda a dívida, para só então soltar ela. Só que de repente tudo mudou. Eles trancaram Fan no apartamento de Chan e não soltaram mais. Ela não foi mais trabalhar. Eles resolveram mudar os planos.
Então agora eles começam a torturar ela e violentar de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Todos os dias e várias vezes durante o dia, durante 4 semanas. Fã não tinha acesso ao banheiro, ela não tomava banho, isso foi 1 mês. Ela fazia as necessidades fisiológicas do lado onde ela dormia, ela comia o suficiente para não morrer, e a única intenção dele era torturar e machucar. É muito pior do que vocês podem imaginar. Eu falo que ela sofreu violência de todas as formas, vocês podem ter uma noção. Vocês lembram da menina de 13 anos que foi contar a história para a polícia e levou a polícia até o local? Ela era namorada de Sean. Ela participou ativamente das torturas. Dos motivos da relação deles, por parte de Ling, eram as condições financeiras que Sean podia dar para ela. Mas ela participava de todas as loucuras de Sean. E ela disse para a polícia que participava porque ela achava muito legal e ela queria ver como era uma pessoa sofrer. Ling também contou à polícia que Sean obrigava a Fan a sorrir enquanto era torturada. Porque se ela sorrisse, dava a impressão que ela estava gostando. Claro que com o passar do tempo, Fan não conseguia mais falar, levantar, caminhar, não conseguia mais comer, mais beber. Ela virou uma planta. E é claro que em seguida, na 4ª semana, ela perde a vida. Foi Ling que encontrou Fan sem vida no banheiro. Ela chamou Sean e os comparsas dele e contou. Mas eles não conseguiram decidir no momento, na hora, o que iam fazer com o corpo dela. Então os 4 resolvem sair para jogar videogame e fazer um lanche. Fan fica no banheiro até eles terem uma ideia do que iam fazer com ela. Só no outro dia eles resolvem pegar o corpo, cortar em várias partes, cozinhar algumas partes. O resto eles colocaram em sacos de lixo e a cabeça eles cozinharam para sobrar só o crânio. E esse crânio eles costuraram dentro da boneca da Hello Kitty, que tinha a forma de sereia, como um troféu pelo feito. Eles iam olhar aquela boneca e iam saber que Fan estava ali dentro, que ela ainda continuava presa na mão deles. Claro que quando a polícia entra, eles então pegam a boneca, porque Ling tinha contado que ela estava lá dentro. Então eles têm todas as provas para prenderem os 3. Eles negam, disseram que não fizeram nada. Na verdade, eles disseram que Fan morreu pelo uso excessivo das substâncias que você sabe. E como eles ficaram com medo que a polícia não acreditasse neles, eles resolveram esconder o corpo. Mesmo com todas as provas, as evidências colhidas, eles disseram que não foram eles. Devido ao estado que o corpo se encontrava, o legista não conseguiu dizer qual foi a causa da morte. Então eles vão a julgamento. Ling, a menina de 13 anos, é inocentada pela idade dela e porque foi ela que contou tudo para a polícia. Ela não pegou nenhum tipo de pena, nada. Ela ficou livre e inocentada. E Sean e os 2 comparsas foram condenados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Me perguntem como isso aconteceu, porque eu realmente não sei explicar. Eu sei que não é só a justiça do Brasil que é falha, em outros países também. Eles até fizeram as torturas, mas eles não tinham intenção de tirar a vida dela. Na verdade, eu não sei nem como explicar essa parte. Realmente, eu não tenho o que dizer. Eles foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de revisão da pena condicional em 20 anos. Já passou os 20 anos, eu não sei qual a situação agora, se eles recorreram e não ganharam ou se ainda não recorreram. Provavelmente eles recorreram e não obtiveram a condicional. Vocês imaginem eles soltos na sociedade, andando livremente. Depois desse crime horrendo, as pessoas começaram a relatar que no prédio onde a Fan estava, que o Sean era o dono, onde aconteceu tudo, as pessoas começaram a dizer que viam a Fan, que viam o espírito de uma mulher e que sentiam que uma mulher tocava as costas deles. Várias pessoas disseram. Então o prédio perdeu o valor comercial e ficou deserto. As pessoas se mudaram,
As pessoas que eram donas dos apartamentos venderam por preços mais baixos para se livrarem e saírem correndo de lá. Não tinha mais nenhum morador, então o prédio foi demolido. Ela foi torturada, violentada e desmembrada. E segundo a justiça de Hong Kong, eles não tiveram culpa alguma. Eles fizeram o que fizeram, mas não tinham a intenção de matar ela. A única maneira deles pagarem pelo que eles fizeram é na próxima vida. Quem acredita em Deus, talvez só Deus faça a justiça, porque os homens não fizeram. Morreu como uma coisa, sem valor algum. E ela não somente morreu, ela sofreu muito antes de descansar. Porque nesse caso a morte dela foi um descanso. Provavelmente ela pedia isso todos os dias para que morresse. O que vocês acham da sentença que os três tiveram? O que vocês acham sobre a sentença de Ling, que foi inocentada? Ela na verdade nem teve sentença. Ela foi inocentada, ela não foi a julgamento. O que vocês me dizem disso? O que o promotor, o juiz, o que eles estavam pensando? Por que isso aconteceu? Esquece de se inscreverem no canal, deixar um comentário para mim. Até o próximo vídeo.